Olá, nono ano, tudo bom? Vamos estudar o nosso capítulo 7 hoje, dando início à astronomia. A astronomia é uma ciência muito antiga que estuda os corpos celestes, a posição no espaço sideral deles, bem como a origem dos movimentos e tudo mais, tá? A astronomia é uma ciência bem antiga, a gente já pode ver desde o início da humanidade que utilizavam o céu e os corpos celestes como mapa, relógio, até mesmo como calendário, e influenciava na arquitetura, como por exemplo aqui o monumento Stonehenge, na Inglaterra, que ele marca certinho a posição do nascimento do Sol no solstício de verão. Tá bom? E foi graças à observação dos ciclos da natureza, né, como por exemplo, né, o nascer do sol, o pôr do sol, as fases da lua, as estações do ano, começou-se a ter esse conceito de contar o tempo, de marcar o tempo, tá? Eu não estou falando necessariamente de tempo histórico, não, de civilização, guerra, não estou falando mais do tempo cronológico, desenvolvimento das atividades, como o nascimento e a morte, tá? Então, tanto observar o céu diurno, de dia, ou noturno, eles conseguiram, assim, ter uma noção de calcular a medida de tempo. Um dia, né? Tem 24 horas, a gente observa o sol duas vezes no pôr do sol, no nascer do sol, que a gente chama de dia. A gente observa que a lua, ela muda, né, no céu ao longo do mês, então eles perceberam que existe um ciclo de fases da lua, e aí isso, as estações do ano, enfim. Tudo isso levou eles a ter uma noção melhor de criar calendário, influenciava também, sabiam a época melhor para colheita, por conta das estações do ano, entendiam melhor, então isso influenciou também na agricultura, no cultivo, tá? E eu trago aqui dois conceitos para vocês. O de constelações, que vocês já viram, é uma região delimitada por linhas imaginárias que compreende o asterismo e outros planetas. Como assim? Bom, gente, um asterismo são arranjos de estrelas que, no referencial da Terra, ou seja, a gente olhando daqui da Terra, parece que essas estrelas estão fixas na mesma região do céu, né? Muda só conforme vai passando o ano, porque a Terra vai orbitando em torno do Sol, né? Ela gira em torno de si mesma, então, enfim. E esses asterismos a gente pode associar às vezes uma figura de uma pessoa, de um animal, ou um objeto como a Cruzeiro do Sul, né? Que são 4 estrelas assim, e aí traçou-se uma linha imaginária. Essa linha imaginária que eu vou chamar de constelação, tá? Desse conjunto de estrelas aqui, desse arranjo que eu chamo de asterismos, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho sobre algumas culturas, como os chineses, né? Os chineses, gente, eles já começavam a ter observações dos fenômenos celestes há 4.000 anos. E há 2.500 anos eles já tinham começado a construir um calendário de 365 dias e algumas horas, tá? E além disso, eles basearam os meses, né, que é os 12 meses lunares, com uma duração em média de 29,5 dias. Né? E acredita-se que já na dinastia Shang eles já observavam a variação de cometas, manchas solares no ano de 28 a.C. Tá? Então, os chineses, ó, bem avançados. E também os babilônicos, né, naquela região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Tá? Eles desenvolveram um método, gente, de cálculo geométrico para aperfeiçoar o calendário deles. Então, por exemplo, eles descreviam o movimento de Júpiter por meio de cálculos geométricos, além disso da observação dos ciclos solares e lunares. E os povos ameríndios? Quem são os ameríndios? São os nativos americanos, os índios ou os indígenas, enfim, habitantes do continente americano antes da chegada dos navegadores europeus. E vocês acreditam que eles já tinham um bom estudo de astronomia, observação do céu? Por exemplo, os incas, eles também já tinham desenvolvido um calendário de 365 dias em 12 meses lunares, tá bom? E eles utilizavam a astronomia para marcar atividade religiosa, agricultura, clima, para se orientar, né, para se localizar, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a constelação nesse asterismo aqui, a gente tem a constelação da Mãe Lhama, do Bebê Lhama, e aqui a gente tem o que? A Via Láctea, tá bom? Que eles chamavam como se fosse o Rio Celestial, tá? Você vê a ponto de orientação para as peregrinações religiosas, ou então referência da agricultura. E os olhos aqui da Lhama são as estrelas
Alfa Centauri e Beta Centauri. E os índios Tupi-Guarani, os brasileiros, também observavam. Vocês sabiam que eles já associavam o efeito das marés com as fases da Lua? E também tinha um calendário celeste para calcular, determinar a época de pesca, colheita, atividade religiosa. Por exemplo, quando já era possível observar a constelação de Ema lá para metade de julho, da Ema lá para metade de julho no céu, eles sabiam que estava chegando o quê? A estação seca ou fria. Já quando no céu já dava para perceber a constelação do Homem Velho, eles sabiam que já estava chegando a estação quente ou úmida, tudo bom? E a Via Láctea era conhecida como Caminho da Anta ou Morada dos Deuses, tá? Onde ficam os principais asterismos indígenas chamados a época de constelações, tudo bom? Então vamos exercitar.